Depois deste momento de descontração e convívio, regressamos aos trabalhos desta quarta conferência anual Ecoseguros e numa altura em que, um pouco por todo o mundo, vamos assistindo com cada vez mais frequência a fenómenos climáticos extremos, de que também já falámos aqui por alto hoje. Centramos agora energias nesta conferência anual nas questões da prevenção e compensação ligadas a estes e também outros fenómenos. Para isso, convidamos Eric Payen, da Swiss Re, Senior Manager Public Sector Solutions, também Carlos Mendes, Diretor Nacional de Prevenção e Gestão de Riscos da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Neste painel recebemos ainda António Araújo Correia, representante do LNEC, Bruno Militão Ferreira, Diretor de Negócio de Particulares da Fidelidade e ainda Gonçalo Batista, Diretor-Geral da Inova Risk. A moderação deste painel é de Francisco Botelho, Diretor do Ecoseguros. Começa agora o painel Riscos Catastróficos. Como podem os seguros cooperar com os poderes públicos na prevenção e compensação de danos? Então, bom dia de novo. Estamos no primeiro painel em que vamos falar de riscos catastróficos e a cooperação entre seguros e poderes públicos e os seguros nas suas várias vertentes, desde seguradoras a resseguradoras, e para isso contamos com Eric Payen, que é da seguradora Swiss Re, que está há muito tempo interessada em Portugal e concretamente tem feito trabalhos além de outros riscos, no caso específico do risco sísmico, conhece bastante. O Sr. Engenheiro Carlos Mendes, que é Diretor Nacional de Prevenção e Gestão de Riscos da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, também tem estado bastante envolvido em tudo o que diz em pós-catástrofes e na estratégia nacional para uma proteção civil preventiva 2030. O Sr. Engenheiro António Araújo Correia, que é investigador principal do Núcleo de Engenharia Sísmica e Dinâmica de Estruturas do LNEC. Bruno Militão Ferreira, Diretor dos Negócios Particulares da Fidelidade. E Gonçalo Batista, que é Diretor-Geral da Inova Risk, que tem também representação de seguradoras bastante especializadas em riscos especiais, como são estes. Eric Payen, podemos começar em relação ao risco de catástrofes naturais. Como está Portugal? Qual é a sua visão europeia de qual é a situação em Portugal? Bom, primeiro, boa tarde, bom dia a todos. E desculpa meu português, não é a minha língua materna, mas vou fazer o esforço de falar com você na língua de Portugal. Em relação à sua pergunta, eu acho que queria dar mais uma perspectiva global. Portugal, acho que meus colegas vão ter muitas informações sobre isso. O fato é que em 2022 nós temos um instituto que faz já há muito tempo uma coleção de análise. Temos publicado que catástrofes naturais no mundo representam 275 bilhões de dólares anualmente. E as catástrofes naturais seguradas são de 125 bilhões de dólares. Significa um protection gap de 45%. Isso é muito. Para este ano, e vemos cada vez mais que cada ano está acima de 100 bilhões de dólares. E este ano vai ser a mesma coisa. Já ultrapassamos os 100 bilhões de dólares de catástrofes naturais e foram só riscos ou perigos secundários. Ou seja, não houve, como em 2022, uma catástrofe do tipo Ian. Para o Portugal, o que nós estamos a ver que, bom, claramente, o sismo é o risco maior que nós estamos a ver. E já fizemos muitas intervenções também em Portugal, em 2018, com a ASF, em parceria sobre esse assunto. Mas tem outros riscos, e especialmente associados a fenômenos climáticos. Vemos também a ocorrência de novos fenômenos, como as tempestades tropicais, houve Leslie, mas também a tempestade Alfa, e chegaram muito perto de Lisboa.
E também o problema das secas, que foi também falado através do setor do problema da agricultura. Mas eu acho que pode ser também abrangente a outros setores. Vemos, por exemplo, na França, que grandes secas têm um impacto sobre a produção de energia nuclear. Engenheiro Carlos Mendes, como é que analisa em Portugal? Em Portugal estamos com problemas, se calhar sempre tivemos, eu também peço que me corrija se for assim, vento, chuva, seca, incêndios e o sismo, que é um risco escondido. Como é que vê o panorama nota uma mudança? O Francisco para já acertou na mousse, porque esses são exatamente os riscos que estão identificados no topo da nossa matriz de risco. Portanto, o país tem uma avaliação nacional de risco, claramente os riscos associados ao clima estão no topo, enfim, do nível mais vermelho de alerta, incêndios florestais, ondas de calor, as questões também associadas à variabilidade hidrológica, portanto, as inundações e as secas, não esquecendo também os riscos que, embora a probabilidade seja mais reduzida, o impacto será extremo, como é o caso dos sismos e dos tsunamis. Portanto, temos, de facto, essa panóplia muito significativa. Aliás, a Avaliação Nacional de Riscos contempla para o território de Portugal continental um conjunto de 26 fenómenos que podem ser suscetíveis de, do ponto de vista safety, causar danos. Deixe-me regressar há 14 dias atrás, ao dia 13 de outubro. Não só porque foi o Dia Internacional para a Redução do Risco de Catástrofes, mas porque esse dia foi um dia de charneira neste mês de outubro. Ultrapassámos a sétima onda de calor que houve este ano em Portugal, para passarmos a iniciar um período de condições meteorológicas adversas. Hoje é o 14º dia consecutivo em que nós, Proteção Civil, estamos com um estado de alerta especial devido às condições meteorológicas adversas, chuva forte, vento forte, em várias regiões do país. É o 14º dia, sem contar com os dados desta noite, que foi muito, em que o norte, sobretudo o Minho e Dor Litoral, foi muito fustigado. Estamos a falar de mais de 8.000 ocorrências de acumulado ao longo deste período. Portanto, 8.000 ocorrências são 8.000 situações que determinaram a intervenção dos agentes de proteção civil, em principal dos corpos de bombeiros, o que significa que algum dano ocorreu. E isso, naturalmente, é também, por um lado, obviamente, para a nossa atividade, um fator de pressão, porque temos que organizar todo o socorro para isso, mas também, em fim de linha, pode constituir também uma pressão para o setor segurador. De facto, aquilo que temos notado, sobretudo no que diz respeito às questões, enfim, de natureza climática, é uma intensidade cada vez mais evidente dos fenómenos, uma completa alteração do padrão de frequência. Há pouco no painel anterior alguém falava que o desvio padrão aumentou muito. De facto, essa é uma realidade. Cada vez mais as situações são imprevisíveis na forma como os seus efeitos são exacerbados. E o Érico falou, e bem, das tempestades tropicais, deu o exemplo do Leslie e do Alfa. Um bom exemplo disso é a forma como, de 2014, que foi a primeira avaliação de riscos, para a segunda atualização, que foi em 2019, houve necessidade de incluir novos riscos que anteriormente não estavam plasmados, porque de facto começamos a ter afetações ou mais expressivas ou não pensadas por fenómenos que pensávamos que até poderíamos estar a salvo, mas que na realidade estão aí, estão-se a manifestar. Sr. Engenheiro António Correia, em relação às estruturas, eu sei que este é um tema delicado, porque as pessoas pensam sempre, e a minha casa, não é? Eu estou já a pensar, mas em relação às estruturas que existem, por exemplo, sei que eu não me quero antecipar à pergunta que farei ao Bruno Militão Ferreira, mas, por exemplo, os danos por água são muito significativos no caso da indústria seguradora. Mas também há a questão da resistência aos sismos e até que ponto é que haverá uma distribuição. Ou seja, tem algum, e também gostava que especificasse uma ideia que o Érico me transmitiu, que é em relação ao caso, por exemplo, de Lisboa, que é, digamos assim, um caso que em relação aos sismos exige uma especial atenção, e principalmente que há bad risks, ou seja, há edifícios problemáticos em bairros que teoricamente não são problemáticos. Sente que é difícil avaliar o risco em Lisboa com essas disparidades? Sim.
Bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu estou a representar uma casa de engenharia, de engenharia civil, neste caso, mas que está muito ligada também ao risco e às várias vertentes do risco, desde a parte das cheias, das inundações, das tempestades, das erosões costeiras, até aos sismos. Ora, no painel anterior falou-se muito de dados. E essa também é um ponto que está ligado à nossa missão, porque a nossa missão é mesmo de fornecer ao Governo, a órgãos legislativos, a empresas, outras instituições, informação credível, baseada em dados científicos, trabalhados, e que sejam dados sólidos para a construção de matrizes de decisão dessas diferentes entidades. Portanto, temos uma atividade ligada à segurança estrutural, que já vem há várias décadas, à garantia da qualidade, à garantia da qualidade na construção, em particular, e à avaliação e mitigação de risco sísmico há várias décadas, tendo, por exemplo, exemplos da nossa atividade, a evolução da regulamentação que tem havido, desde a regulamentação inicial que começou a considerar a ação sísmica, que é de 1958, até a uma regulamentação que chamamos uma regulamentação moderna na gíria de quem trabalha nesta área, que é a regulamentação de 1983, e até mais recentemente a regulamentação mais avançada, ou das mais avançadas que existe no mundo hoje em dia, que são os Eurocódigos Estruturais, que entraram em vigor cá em Portugal em 2019, apesar de já existirem há quase 2 décadas. Mas, portanto, todas estas vertentes se conjugam para a mitigação do risco sísmico. Enfim, também temos feito outros trabalhos, por exemplo, até para a APS, ligados exatamente à caracterização do risco sísmico das suas várias vertentes, da ação sísmica, da perigosidade, da vulnerabilidade do edificado, até ao risco sísmico e à previsão de quais serão os prémios de seguros adequados para serem utilizados. O simulador de cenários sísmicos que é utilizado pela Proteção Civil para a organização da prevenção. Enfim, respondendo ainda agora ao âmago da sua pergunta, enfim, podemos pensar no seguinte: o parque habitacional de Portugal corresponde a cerca de 3,6 milhões de edifícios. As zonas de maior risco sísmico em Portugal continental são a zona da área metropolitana de Lisboa, da Grande Lisboa, a zona do Algarve e a zona dos Açores. E estas 3 zonas, a área metropolitana de Lisboa corresponde a cerca de 13% destes edifícios, o Algarve 6%, os Açores 3%, mas em termos de alojamentos corresponde a muito mais do que isto, porque são edifícios com maior número de pisos. Deste número de edifícios, 50% deles são de antes da regulamentação moderna de 1983 e, portanto, há uma vasta quantidade do edificado que pode não ter o comportamento adequado face ao sismo. A partir de 1983, eu diria que, em média, os edifícios devem apresentar um desempenho que é um desempenho sísmico que é adequado à nossa sismicidade e à perigosidade que nós temos. Agora, a dimensão da catástrofe vai ser sempre controlada, quando falamos de catástrofe sísmica mesmo, vai ser controlada por uma pequena fração dos edifícios que podem chegar até ao colapso, não é? E, portanto, a quantidade de edifícios que chegam ao colapso é que são um dos grandes pontos de classificação como catástrofe. E, portanto, para esses é preciso identificá-los, é preciso fazer priorização para intervenção nesse edificado mais vulnerável. No entanto, apesar da catástrofe estar associada a esses colapsos, como vimos nos sismos recentes da Turquia, etc., as perdas vão corresponder a muito mais do que aqueles que colapsaram. E isso tem-se visto em vários sismos, e principalmente em sociedades desenvolvidas, como, por exemplo, na Nova Zelândia, que teve sismos importantes há cerca de 10 anos, uma multiplicidade, cerca de 50% do edificado da zona do Central Business District, de onde foi o sismo de Christchurch, teve que ser demolida após o sismo, apesar de não ter colapsado com o sismo, mas ficou em condições de dano tais que obrigaram a essa demolição.
E por isso, bem, já julgo que iremos a esse ponto, mas é com grande prazer que agora vemos este despacho do Governo que foi recentemente feito para a ASF, para o regulador, desenvolver os trabalhos necessários para a criação do Fundo Sísmico. Bruno Militão Ferreira, a Fidelidade é a maior seguradora portuguesa, quer dizer, tem mais riscos, eu não estou a falar nisto no sentido propagandístico, mas antes, pelo outro lado, que tem terá mais problemas em caso de sinistro, porque é mais volumosa, e sei que tem esse assunto bem estudado. Qual é que considera, no seu caso, que podemos dizer que é uma amostra do tecido nacional, quais são os riscos financeiros que mais teme? Antes de mais, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, bom dia a todos. Eu acho que claramente há aqui desafios, ou seja, existem aqui no fundo questões que nos preocupam e ao mesmo tempo desafios que nos têm levado a melhorar aquilo que é a nossa capacidade de resposta a estes riscos que de facto começam a ser mais frequentes e mais severos. Voltava um bocadinho atrás, e já se comentou aqui, a 2018 e à tempestade Leslie, apenas para dar aqui alguns números que de certa maneira acabam por de certa forma materializar isto que perguntou e que nos devem levar a pensar um bocadinho como é que nós podemos responder amanhã a situações como esta. A tempestade Leslie entrou na Figueira da Foz. Na Figueira da Foz tivemos bastantes danos, no caso da Fidelidade tivemos 8.000 sinistros naquela altura, mas havia uma previsão que dizia que aquela tempestade poderia ter entrado não na Figueira da Foz, mas na zona de Lisboa, Grande Lisboa. E o que a Fidelidade fez depois de tratar aqueles sinistros todos, e foram bastantes, foi fazer um estudo para perceber se tivesse entrado em Lisboa, qual teria sido o impacto dessa tempestade naquilo que é a nossa carteira. E a verdade é que não seriam 8.000 sinistros, seriam 50 mil sinistros. 50 mil sinistros corresponderia a que num dia teriam entrado tantos sinistros na Fidelidade para tratar como aqueles que temos normalmente no ano. Portanto, isto só para dizer, na verdade, foi um bocadinho o trigger para pensarmos que teríamos que ter outra capacidade de atuação perante cenários como estes, que na verdade começam a ser cada vez mais frequentes. E se nos lembrarmos, não há muito tempo, tivemos as inundações no final do ano, início de 23, onde tivemos aqui, do ponto de vista dos sinistros, tivemos muitos sinistros, mas tivemos perdas financeiras significativas, estamos a falar de cerca de 19 milhões de euros de indemnizações naquelas duas tempestades, no caso da Fidelidade, portanto estou a falar pela Fidelidade, mas isto levou-nos no fundo a perceber que nós teríamos que ter, e começámos a trabalhar bastante nisso, outra capacidade para responder a este tipo de situações. Isto leva-nos, aqui um bocadinho o desafio, leva-nos a mudar e a pensar como é que o poderíamos fazer, e a verdade o que fizemos foi, já foi aqui falado um bocadinho também nos painéis hoje de manhã, a digitalizarmos mais a nossa operativa. Nós o que fizemos foi criarmos condições, por exemplo, para terminar com um pain point que era sempre, quando os clientes participavam, tínhamos muita dificuldade, quando havia muitas participações em conseguir responder rapidamente. E então o que fizemos, criámos a possibilidade dos clientes participarem digitalmente e simultaneamente também da nossa rede de distribuição nos poder apoiar na abertura desses mesmos processos e na verdade somos muito rápidos hoje a abrir todos os processos. Depois no que vem a seguir, na verdade esta parte é resolvida muito rapidamente, a seguir temos alguma entropia, mas também aí começámos a utilizar ferramentas digitais com as empresas de peritagem, procuramos de certa forma aligerar aquilo que é a informação que precisamos para tomar decisões, porque na verdade o que estamos a perceber é que vamos ter que ser muito mais, vamos ter que ter uma capacidade muito maior de resolver os problemas aos nossos clientes, porque na verdade o que sentimos é que este tipo de situação tem tendência a aumentar e naturalmente também, como já aqui também foi dito, a ter severidades maiores e mais fortes. E portanto, desse ponto de vista, eu diria que ao mesmo tempo tem sido uma oportunidade. É evidente, traz desafios do ponto de vista financeiro, porque as indemnizações são maiores. É claro que isso depois acaba também por ter repercussão naquilo que é depois os prémios que naturalmente acabam por estar associados digamos, às coberturas e aos seguros que lhes dão garantia, mas na verdade é um caminho que temos vindo a fazer. Gostaríamos ainda de conseguir fazer mais do lado da prevenção. É evidente que as companhias normalmente aparecem, as companhias de seguro aparecem um bocadinho depois, não é? Não estão tanto no momento da prevenção, mas já começamos também a ter aqui alguma comunicação com clientes que nos parece importante para ajudar a informar formas de mitigar risco e de procurarmos que depois o impacto não seja tão grande. Bem. Gonçalo Batista, em relação à subscrição destes riscos, o Gonçalo não só
trabalha com seguradoras portuguesas, como trabalha com seguradoras internacionais, coloca riscos na Lloyd's de Londres, tem um conhecimento disto, tem clientes de empresa, e não só particulares, tem clientes de empresa, tem riscos complexos. O que é que se lhe oferece dizer sobre este tema? Bom dia, obrigado também pelo convite, é um prazer estar aqui com todos a falar sobre estes temas. Eu vou tentar não repetir informações que já foram aqui ditas, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de alguns riscos, e vou-me tentar centrar um pouco mais no risco sísmico, que é aquele que é mais preocupante em Portugal e que é mais difícil de resolver do ponto de vista macroeconómico. Isto para dar um exemplo, quando temos um incêndio florestal muito grave, ainda assim é um fenómeno que o país pode e deve ter condições para resolver de forma autónoma, enquanto que um sismo é um problema bastante mais complicado, seja de meios operacionais, como falava aqui um pouco o Bruno, seja do ponto de vista técnico, do ponto de contingência, de todo um legado que fica para corrigir e que se prolonga no tempo. A solução em Portugal é dramática, como muitas outras, porque há uma muito má cultura de gestão de risco. E o fenómeno típico em Portugal perante riscos que são caros ou bastante improváveis é que normalmente as pessoas e as empresas só fazem seguros quando são obrigados. Os dados são aterradores, portanto, os últimos dados apontam para que apenas 16% das habitações em Portugal têm seguro contra sismos e, provavelmente, desses 16% temos uma porcentagem muito significativa que as pessoas compram porque são obrigadas pelo banco quando têm o financiamento da sua casa. Isto depois levanta alguns problemas. Podemos assumir que isto é um fenómeno mais recente e, portanto, estão protegidas mais as casas mais recentes do tal período, como falava aqui o António, pós-83 e dessa legislação em que as construções são melhores. E não, por acaso, normalmente as tarifas sísmicas estão muito agarradas aos períodos que o António referiu. Portanto, temos um período a partir de 1960, que é após a primeira legislação, e em 1985, que é após a segunda legislação que foi aqui referida. Portanto, estava até a pensar convidar o António para fazer trabalho de subscrição na parte seguradora, que eu já estava bastante habilitado para fazer essa parte. Mas podemos assumir com alguma segurança que há mais proteção contra sismos precisamente nos edifícios que estão mais bem preparados para resistir a um sismo. Isto, do ponto de vista social, é dramático. Portanto, temos uma porcentagem grande, se não me falha a memória, cerca de 50% dos edifícios que são anteriores a 1958, à tal legislação, que provavelmente uma pequeníssima minoria desses edifícios tem seguro contra sismos e, por sua vez, a construção é menos resistente aos sismos. E, portanto, em termos de problema para resolver, seria imenso se pensarmos que, como em qualquer fenómeno, em última linha de atuação está sempre o Estado, não é? Porque quando as coisas correm, quando não há seguros para pagar, não se pode deixar um país por reconstruir, o país tem que ser reconstruído. O Estado tem os problemas de financiamento que tem, como sabemos, não é propriamente o Estado que esteja a nadar em dinheiro, portanto é um Estado relativamente endividado e com pouca capacidade para esta resposta, assim como números que se falam em cenários mais extremos. Temos um sinistro nem tão grande como o de 1755, mas um pouco mais baixo, poderia custar qualquer coisa como 75 mil milhões, isto é uma barbaridade de dinheiro, estamos a 30% do PIB nacional. Portanto, imaginemos agora, de repente, o Estado a precisar de mais 30% do PIB, estamos num esforço de quase 15 anos para reduzir a dívida em 30%, e agora, de repente, volta tudo à casa de partida para reconstruir um sismo, porque esse risco não está como devia estar transferido para o mercado segurador. E, portanto, urge resolver esse problema. Atenção que eu só falei da habitação, depois há todo o resto, onde a cultura será um pouco melhor, porque as estruturas estão mais profissionalizadas, porque há gestores de risco, porque há tudo isto, porque há corretores a aconselhar os grandes clientes sobre como é que devem fazer o seu trabalho de gestão de risco. Mas há um problema macroeconómico que é difícil de resolver e que custa muito dinheiro. Érico Penha, eu pegava neste ponto do Gonçalo, do custar muito dinheiro. O segundo, eu nunca consegui ver ao certo os planos do fundo sísmico que já existem, mas sei que é por camadas, não é? Há uma camada, obviamente, que é a retenção das pessoas, segunda camada das seguradoras, terceira das resseguradoras e, finalmente, o último recurso, o Estado. Estamos a falar de montantes que são suportáveis pelo mercado português? Bom, quando Gonçalo fala de 75 bilhões ou 50 bilhões, dependendo das projeções, eu acho que não é suportável. É só aumentar a dívida, então tem que ter mecanismos diferentes. Mas, primeiro, eu acho que antes do dinheiro, o que é mais importante, e temos
representantes da Proteção Civil aqui. Eu acho que o importante é prever a crise. Sabemos que vai acontecer. Não sabemos quando, mas sabemos que vai acontecer. E é sempre mais fácil se organizamos o financiamento antes que depois. E eu acho que é por isso que também estamos muito felizes de ver que finalmente, depois de tantos anos, o governo está tomando isto a sério. E eu acho que tem que ser rápido também. Ou seja, normalmente demora bastante tempo até chegar até um fundo. Espero que daqui a 2 anos possamos começar a realmente ter esse fundo que está a funcionar. Falando da sua pergunta, tem, sim, o setor de segurados e ressegurados pode absorver 8 a 10 bilhões de dólares, ou euros, em função da taxa cambial. Mas isso não significa que não há mais recursos no mercado. E muitos países estão a usar também de recursos alternativos, usando do mercado de capital, como fazendo cat bond. Isso é uma primeira alternativa. Tem outras fontes também, que são emprestamento pré-negociado, que nós chamamos, no seu jargão, CADDO, Catastrophe desculpa, mas em inglês. Em inglês são cat bond, Contingency Catastrophe Bond, basically, e que podem ajudar caso haja um evento especificado. Isso, por exemplo, é o que foi feito, o último cat pool que nasceu perto de nós, porque o Portugal é o único país que não tem isto. Tem a Turquia, tem a Espanha, tem a França, tem o Marrocos, que vou falar do Marrocos, que é o último, e tem também a Algéria. A gente não fala da Algéria, mas também eles têm. E a Egito está a fazer também o mesmo passo. Então, o Portugal, que é só o único país que tem um risco, assim, faz parte são 10 economias do mundo que são mais expostas. Tem a Nova Zelândia, tem o Japão, tem Taiwan, tem Chile, e Portugal faz parte do ranking. E eu, sinceramente, não consigo entender ainda por que não está acontecendo. Mas está a acontecer, mas... no caso do Marrocos, eles têm exatamente esse sistema. Um sistema duplo, que é um primeiro pilar para as pessoas que têm um seguro, um segundo pilar para as pessoas que não estão seguradas, porque, ao final, o que é que nós queremos? É proteger a população inteira. Não é somente as pessoas que têm seguro, tem que ser... Claro que, no caso de Portugal, a proposta da ASF é uma proposta boa de ter uma obrigação. Porque sem obrigação, no caso da Turquia, mesmo com tudo o que eles fizeram, por exemplo, na zona de Marmara, foram somente 50%, em geral são 54%, mas na zona de Marmara, 50% de pessoas que tinham seguro. Então o resto é o Estado que vai pagar. No caso do Marrocos, é muito menos. No caso da Algéria, que é obrigatório, mas que onde não tem implementação assim efetiva, o STIC, são 10% das pessoas que têm. Então, isso cria uns problemas. Então, tem que ser obrigatório e há capacidade do mercado para providenciar uma parte dos fundos. Certo. Sr. Engenheiro Carlos Mendes, será que a Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva 2030 pode minorar estes problemas? E já agora também lhe perguntava, genericamente, o que é esta estratégia e onde é que os seguros poderão ter um papel a desempenhar nesta prevenção? O que eu sinto na parte de toda a atividade seguradora é, evidentemente, a prevenção como, não só para reduzir os sinistros, o custo dos sinistros, mas também para baixar os prémios e para tentar ultrapassar esta resistência que é a carteira das famílias, que essa altura não dá para tudo e problemas que não são muito visíveis ficam para trás, não é? Prevenção é sempre a palavra-chave e é também a palavra-chave dessa estratégia. Aliás, eu, por um lado, sinto-me grato, por outro lado, não deixa de ser uma saudável concorrência, porque muitas vezes
nestes episódios meteorológicos que temos, em que nós emitimos aviso à população e também eu, enquanto cliente de uma seguradora, também recebo os avisos da seguradora a alertar-me para os comportamentos a ter, o que é também uma forma de estimular e de induzir os comportamentos de prevenção para a parte dos cidadãos. Houve uma grande mudança de paradigma à escala global nos últimos 20 anos. Há 20 anos atrás falava-se na redução de catástrofes, no sentido em que vamos reduzir as consequências dessas catástrofes, minorar os prejuízos. E hoje em dia fala-se na redução do risco de catástrofes. É uma mudança subtil, mas o que traduz é a atuação antecipada, a atuação na fonte, o investimento na prevenção e na preparação. As Nações Unidas adotaram em 2015 o quadro de Sendai para a redução do risco de catástrofes, que estabelece até 2030 um quadro de ação para os mais de 150 países que subscreveram, que no fundo é um compromisso de todos os Estados, no sentido de canalizarem esforços e investimentos para a prevenção, porque efetivamente se houver uma antecipação consegue-se de algum modo minorar as consequências a jusante. Portanto, no fundo trata-se de interpretar da melhor maneira estas lições do passado para antecipar um bocadinho o futuro. E esta Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva vem um pouco responder a isso. É a forma como, à escala nacional, se materializa o compromisso com o quadro de Sendai. Houve uma primeira estratégia que foi adotada em 2017, válida para o período 2018-2020, digamos, foi uma estratégia piloto. A atual estratégia é válida desde 2021 a 2030, ela foi aprovada pelo Conselho de Ministros em 2021 e basicamente o que traduz é um conjunto de 5 eixos estratégicos que se materializam em ações destinadas a colocar a prevenção e a preparação na agenda, ou seja, a tal atuação antecipada para evitar que consequências venham a surgir a jusante. Isso vem desde o reforço das estruturas de governança para a própria gestão do risco, ao aumento do conhecimento, com o envolvimento dos centros de investigação, da comunidade científica, às medidas concretas de prevenção implementadas no terreno, à preparação em termos do planeamento para a resposta quando ela tiver de ser ativada e, obviamente, também conduzindo à sensibilização do cidadão. E estes 5 eixos estratégicos, eles depois dividem-se em 136 objetivos operacionais, que são 136 ações, é um compromisso de 136 iniciativas transversais a toda a sociedade a executar até 2030. E eu acho que há aí 2 que tocam particularmente com a atividade seguradora. Uma, já aqui foi falado, e eu até vou citar, porque a designação que lá está pode não ser exatamente a mais feliz, o sistema de proteção de riscos catastróficos, de modo a tornar acessível aos cidadãos uma cobertura do ponto de vista de seguros para este tipo de riscos. Portanto, isso já era um desidrato que o Governo já tinha assumido em 2021, que viesse este fundo a ser criado no quadro desta estratégia. Enfim, aqui a estratégia não diz que é apenas e só para o risco sísmico, oxalá o fundo sísmico seja o embrião para um alargamento também a outro tipo de fenómenos. Há outra área em que a estratégia também se toca muito, ou liga muito com a atividade seguradora, que é a área da avaliação de danos. Parte dos compromissos que os países assumiram no âmbito do quadro Sendai passa por terem um registro também da avaliação, umas bases de dados de avaliação de danos e de prejuízos, o que é de uma importância fundamental para nós, porque é através dessa informação dos prejuízos que conseguimos também calibrar melhor os nossos modelos, canalizar melhor as áreas nas quais podemos investir mais na prevenção e na gestão do risco. Eu disse há pouco, desde 13 de outubro, tínhamos tido 8.000 ocorrências. Para nós temos a especialização, obviamente, dessas ocorrências, sabemos se ocorreram feridos, se ocorreram desalojados, se ocorreram, infelizmente, vítimas mortais. Mas não temos esta informação que há pouco aqui era falado, por exemplo, os 19 milhões de prejuízos. Onde é que eles ocorreram? Quais foram as zonas onde, de facto, aquelas ocorrências, porque às vezes poucas ocorrências podem ser as que originam maiores prejuízos. E isso é um sinal que há ali um cluster que tem que ser, em que se tem que atuar e que se tem que atingir. E, portanto, estas bases de dados, esta área temática também da avaliação de danos, que é outra das prioridades da estratégia, eu penso que aqui há uma ligação muito estreita e há um input que de parte a parte pode ser dado. Aliás, temos vindo a trabalhar também sobre esta matéria com a Associação Portuguesa de Seguradores. Há um input que de parte a parte pode beneficiar ambas as partes. Sim. Sr. António Correia, falou em relação à estrutura dos edifícios e aquele número realmente, tal como Gonçalo Batista, também fiquei com um bocadinho apreensivo com os 50% de casas anteriores à legislação. Não quer dizer que estejam em risco. Não.
houve gente que, voluntariamente, com certeza, fez construção antissísmica, mesmo sem necessidade de legislação. Tem essa noção do que é que poderá reduzir o risco, né? Sim. Além disso, tem havido um grande esforço de reabilitação, não é? E reabilitação e reforço. E hoje em dia, quando se faz reabilitação, quando essa reabilitação é significativa, pelo menos já é obrigatório, se necessário, fazer algum tipo de reforço sísmico da estrutura. Mas eu queria, se calhar, apontar aqui, porque foi discutido o papel dos seguros na prevenção, mas não é só na prevenção. O papel dos seguros, do meu ponto de vista, pode ter aqui também um papel de regulação no comportamento das pessoas e na atitude que as pessoas têm. Portanto, a indústria seguradora, e se este fundo sísmico chegar a termo e passar a ser uma cobertura obrigatória que seja feita, a indústria seguradora pode ter aqui um papel regulador no mercado da construção, em termos de favorecer o edificado de qualidade, ter prémios de seguro que se ajustem à vulnerabilidade do edifício que está a ser considerado, além, claro, do nível de ação sísmica que pode ocorrer, etc. Portanto, temos exemplos de países em que isso é feito. Por exemplo, temos o exemplo da França, que já desde há muito tempo tem este tipo de figuras e tem a exigência da parte da indústria seguradora, quando financia empreendimentos de construção, já exige que haja, por exemplo, uma revisão de projeto por uma entidade independente, que haja fiscalização e acompanhamento da obra, de forma a que seja garantida a qualidade desse empreendimento para financiar a própria construção do empreendimento. Portanto, isto não é um seguro sísmico, mas é uma garantia de qualidade que pode ser feita. Enfim, também há diferentes maneiras de o Estado intervir. Por exemplo, em Itália temos exemplos que têm sido feitos nos últimos 6 anos, que têm a ver com incentivos fiscais, por exemplo, à reabilitação, em que, de forma semelhante ao que o PRR-K tem feito para a parte térmica, de substituição de janelas, equipamentos, etc., ligados à térmica, ao comportamento térmico dos edifícios, em Itália tem tido incentivos fiscais ao nível dos impostos que as pessoas pagam se fizerem uma reabilitação do seu edificado e melhorarem a qualidade desse edificado. E esses incentivos tanto podem ser fiscais para as pessoas, como podem ser pagar diretamente aos empreiteiros que vão fazer a intervenção para cobrir essas despesas. E, portanto, há aqui uma série de pontos em que a indústria seguradora pode contribuir, no fundo, não só para a cobertura do risco, mas para a sociedade em geral, para elevar a qualidade do que temos ao nível do edificado da sociedade em geral. Deixar também aqui só uma nota de trabalhos que estão em curso e que também podem, se calhar, contribuir e nós estamos abertos e completamente prontos para colaborar com quaisquer entidades, mas, por exemplo, temos trabalhos em curso juntamente com a Ordem dos Engenheiros, a Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica, etc., que visam, e esperemos chegar a bom termo, mas que visam chegar a uma espécie de certificado ou marca de qualidade para o edificado, quer seja uma operação de reabilitação e reforço, quer seja uma operação de construção nova. E, portanto, isso aí, enfim, certificação se calhar não é aqui o termo ideal, não é um termo que eu gosto muito sequer, porque implica uma coisa muito rígida e muito tipificada, que não é esse o caso, porque não é adaptada à elevada incerteza que nós temos neste âmbito da avaliação da vulnerabilidade e do risco sísmico. Mas uma espécie de marca de qualidade, ou um selo de qualidade para os empreendimentos que assim o queiram e que tomarem os passos associados para ter essa qualificação. E o Bruno Leitão Ferreira, as companhias de seguros, agora falo genericamente, têm estes estudos em consideração, ou seja, têm o seu histórico, não é? Se conseguirem, têm o histórico também de outros, caso essa partilha exista. Mas existe um lado teórico, um lado de investigação científica. Isso é tido em conta na definição de risco e dos prémios a pagar?
Sim, é tido em conta dentro daquilo que é, de facto, a informação que cada uma das seguradoras dispõe, não é? Na verdade, aquilo que me parece, ainda que um bocadinho ao encontro deste tema que estamos a discutir e que, naturalmente, existem aqui muitos ângulos que naturalmente devem ser desenvolvidos, o que me parece é que existe agora uma oportunidade, que provavelmente não terá existido até este momento, de que várias entidades, de uma forma colaborativa, e um bocadinho esse kick-off já foi dado, agora com esta, digamos, com este pedido do Governo à ASF, no fundo, para o lançamento desta proposta, de estas entidades, várias entidades, estamos a falar, no caso das seguradoras, as seguradoras e a Associação Portuguesa de Seguradoras há muitos anos que têm, naturalmente, essa vontade de conseguir encontrar uma solução que vá para além daquela que temos tido até hoje. Na verdade, o caminho tem sido feito um bocadinho individualmente por cada seguradora. Posso dar aqui só uma perspectiva e alguns números, não é? Nós, sobre a nossa carteira de multirriscos de habitação, temos 14% dos nossos clientes têm proteção contra sismos. Portanto, na verdade, significa que nós, como seguradora líder de mercado, temos aqui um gap protection enorme. Ou seja, na verdade, sabemos que os clientes, de facto, não tiveram, digamos, a iniciativa de avançar, naturalmente por questões que estão muito relacionadas com o prémio e com aquilo que depois acaba por ser o que inviabiliza essa proteção. Por outro lado, também acho que há aqui temas que têm a ver com a própria literacia, com a própria se calhar, vamos ver, eu acho que há aqui um tema que é, pensava um bocadinho nisto antes de vir para cá, é aquela ideia de que casa roubada, trancas à porta, eu acho que é aquela que não se aplica mesmo aqui, não é? Porque no dia em que eventualmente acontecer, não há trancas à porta, não é? Quer dizer, portanto, eu acho que esse é o ponto. Mas eu acho que esta comunicação também precisa de ser trabalhada. Na verdade, aquilo que temos visto quando aconteceu agora os sismos na Turquia, em Marrocos, nós seguradoras, sentimos procura por parte dos clientes, vieram procurar este tipo de proteção, porque naturalmente sentem e pensam, pode estar aqui uma situação que eventualmente me possa acontecer e que amanhã eu gostaria de ter protegido. Mas naturalmente também já foi aqui comentado, isto acaba por sempre ter um balanço com aquilo que é a disponibilidade que as famílias têm ou não, para conseguir de facto ter uma proteção maior e melhor. O que eu acho é que poderá surgir daqui deste trabalho mais colaborativo, que há de envolver muitos stakeholders e naturalmente já aqui foi comentado várias entidades que podem naturalmente cada uma fornecer a informação que pode tornar de facto este processo melhor, pode surgir aqui uma solução que nos dê uma garantia maior relativamente ao futuro nesta matéria. Mas na verdade eu acho que temos aqui um problema que é, se calhar para nós portugueses é sempre uma questão, é como não aconteceu e não acontece há muitos anos, este tema vai ficando um bocadinho por se resolver, não é? Porque na verdade começa a ser, e levava só muito rapidamente para o tema, por exemplo, que falávamos há pouco das tempestades. Aqui já não é exatamente assim. Ou seja, as pessoas estão a sentir que está a acontecer à sua porta. Os comerciantes viram os seus estabelecimentos comerciais ficarem inundados e, portanto, vão procurar proteção. Querem resolver... Já antecipam essas questões. Claro que depois se colocam questões que têm a ver com eventualmente terem as coberturas certas ou não terem, os temas dos capitais, se têm o capital suficiente ou não têm, para não terem depois questões de infraseguro quando for o momento de regularizar o sinistro. Mas eu acho que existe aqui realmente, quando comparamos determinado tipo de riscos catastróficos, como estes das tempestades e das inundações, com o potencial do risco sísmico, eu acho que a questão aqui é uma questão que, na verdade, todos têm empurrado um bocadinho para a frente. E quando digo todos, não é do ponto de vista sequer institucional. Se calhar nós, é da nossa natureza, que de facto, como já não acontece há muitos anos, algo que seja significativo acaba por ficar para depois. Mas eu acho que há agora uma oportunidade fantástica de conseguirmos naturalmente ter digamos uma solução que possa naturalmente vamos começar, não é? Quer dizer, quando já foi dito aqui, penso que Espanha tem um fundo de 15 mil milhões, Marrocos tem um fundo, claramente acho que há aqui um trabalho que tem que ser feito e aquilo que, sem poder falar em nome de todas as seguradoras, falando em nome da fidelidade, nós estaremos muito disponíveis para colaborar sempre. Naturalmente temos feito também através da Associação Portuguesa de Seguradores, para colaborar em tudo aquilo que possa ajudar, de facto, a construir uma solução que seja robusta e que deixe os portugueses todos mais protegidos, naturalmente. Nós gostaria mesmo de ficarmos aqui a falar que estamos a ter imensas revelações importantes, pragmáticas. Gonçalo Batista, para terminarmos, já se ouviu aqui hoje de manhã
eu não estou a dizer que é uma queixa, mas é uma constatação de que as companhias às vezes são demasiado rígidas. O Gonçalo trabalha com seguradoras portuguesas, trabalha com seguradoras do mercado de Londres e de outros mercados, não é? Inclusivamente australiano, e sente que há uma diferença, que há um trabalho a fazer do lado das seguradoras para ajudar a proteger melhor. Será que o dito insurance gap também não resulta da rigidez das seguradoras? Ou aversão ao risco? Sim. É difícil dar uma resposta que sirva um pouco para todos os riscos, mas de forma geral um pouco sim. Mas há duas formas muito distantes. Estas questões de tempestades, de incêndios, que o Bruno, por exemplo, agora falava e que foi falado no painel anterior, são questões que hoje em dia há um medo terrível de falhar. E nenhuma seguradora quer ficar na fotografia como a seguradora que segurou maus riscos. E esse é um problema. Há um medo de errar muito grande. E, portanto, e confunde-se muito maus riscos com riscos gravosos, que são coisas muito diferentes. Né? Há riscos que são altos, mas não são maus, são simplesmente altos. E isso é muito o trabalho da formiguinha, de trabalho entre seguradoras, corretores e clientes, no sentido pedagógico de melhoria dos riscos para eles se tornarem mais seguráveis, porque é muito difícil travar essa onda do medo de errar, e qualquer departamento técnico que tenha resultados desastrosos na subscrição de uma determinada linha de negócio, é muito fácil, como costumamos dizer, ser o treinador de segunda-feira e dizer fizeste isso tudo mal feito, era óbvio que isso ia correr mal. Portanto, hoje em dia toda a gente é naturalmente muito defensiva. Não vou dizer se é bom ou se é mau, eu acho que é mais mau do que bom, mas é uma realidade e é difícil de contrariar, e aí tem que ser o trabalho pedagógico. No risco dos sismos estamos a falar de uma perspectiva diferente. E há esse trabalho da formiguinha, pode e deve ser feito, já se falou aqui de muitas coisas, a nível, por exemplo, de rastreamento de edifícios, a nível de assegurar que os trabalhos de reconstrução dos edifícios antigos respeitam as regras de construção antissísmica, e mais importante, depois haver a fiscalização e ter a certeza que a fiscalização tem os poderes para parar uma obra, caso essa obra não esteja a respeitar os padrões, e depois já são problemas que não têm a ver com os seguros, são problemas operacionais e difíceis de resolver. Mas isso é o trabalho da formiguinha, que leva muitos anos. Outra coisa é a transferência do risco, no sentido mais macroeconómico, para o mercado ressegurador. Eu acho que aí o passo mais importante, como falou aqui um pouco o Éric, é mesmo tornar o seguro obrigatório, porque enquanto que o trabalho da formiguinha vai melhorar a qualidade dos riscos, mas vai levar tempo, se tornarmos o seguro obrigatório, vamos criar uma grande dispersão de risco e tornar o risco mais apetecível para os resseguradores internacionais. E uma coisa é eu dizer que tenho uma exposição de não sei quantos bilhões a Lisboa e se houver um sismo, todos os riscos que eu tenho são um potencial sinistro. Outra coisa é ter o risco espalhado pelo país todo, em que eu tenho um modelo de financiamento que vai buscar um bocadinho ao país todo, e depois há aqui uma espécie de solidariedade, no fundo, que é a base dos seguros, não é? O mutualismo na sua essência, em que estão todos a pagar um problema que será localizado e não ao nível do país, e, portanto, essa medida é absolutamente essencial. Depois é importante também, que isto tem que ser uma coisa tripartida também com segurados, é muito importante que preservemos um modelo com franquias relativamente altas na resolução dos sinistros, senão vamos ter, como o Bruno falou há pouco, um pesadelo operacional tremendo para as seguradoras resolverem, que não vão ter capacidade para resolver uma quantidade tão grande de sinistros, e mais do que isso, tem muito a ver com a fraude é uma palavra feia, mas com a fraude ou com os sinistros fronteira. Toda a gente tem rachas em casa, toda a gente tem um problema qualquer no sol do seu jardim, e é difícil para os técnicos no terreno, principalmente se estiverem a dar com um surdo de dezenas de milhares de sinistros em simultâneo, conseguirem fazer esse rastreamento de que a racha na parede é porque houve um assentamento normal das terras ao longo dos anos, ou foi consequência do sismo, e depois ainda, se tivermos 20% ou 30% dos clientes em discordância connosco, gerir esse processo todos em tribunal. Isto é uma loucura. E, portanto, a única forma de fazermos isto séria e com alguma consciência operacional, já nem digo outros, já nem falo do prémio económico, é que tem que haver um nível de retenção saudável do lado dos clientes para que tudo isto possa ser gerível. Por último, porque é que eu estava a dizer que era importante tornar o risco mais apetecível para os resseguradores? Isso vai trazer o prémio mais para baixo e vai torná-lo mais comprável pelos clientes. Há muita gente que não compra sismos, não é porque não quer, é porque a cobertura é cara e, portanto, não está disponível. Se eu tiver uma casa construída antes de 1960 no Algarve, nos Açores, até é difícil arranjar cobertura. No Algarve, o custo dos sismos é muito superior ao custo das outras coberturas todas chamadas. Isto é um problema económico e que só com algum mutualismo conseguiremos resolver, e, portanto, essa medida é importantíssima.
em complemento, depois tudo o resto já foi falado, né, do Estado de arranjar fontes de financiamento alternativo, seja através de cat bond, seja através de parcerias com resseguradores, não para concorrer contra os resseguradores, porque o que precisamos é de capacidade adicional e não de estar a disputar o mesmo espaço, que é o espaço mais ou menos confortável. Depois tem que se decidir se é nos últimos layers, se é imediatamente acima da franquia, qual é o nível de conforto de ambas as partes. Todos esses problemas são importantíssimos de discutir, com um nível de detalhe muito grande e com todas as entidades envolvidas, seguradores, resseguradores, comissões técnicas, LNEC, Proteção Civil, todos têm que estar envolvidos, porque todos têm que ser parte da solução. Muito obrigado. Eu quero agradecer a presença de todos. Tirar conclusões deste painel é muito difícil, porque seria mais meia hora, seria exaustivamente, porque todas as contribuições foram de grande utilidade e de grande novidade. E penso que em relação ao problema sísmico e ao fundo sísmico, acho que nesta altura toda a gente está a dar os seus contributos, mas em relação ao problema sísmico, acho que estão todos na mesma página e queria saudar especialmente porque de facto a Autoridade Nacional de Proteção Civil e o LNEC estão perfeitamente atualizados e poderão dar grandes contributos para todo o processo e têm conhecimento científico e técnico que com certeza eu já suspeitava e penso que todos nós já suspeitávamos, mas que realmente ficou bem demonstrado neste painel. Muito obrigado. Obrigado.